E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? 8 horas em ponto, horário de Brasília, horário de nossa live na segunda-feira. Vamos tentar aí começar. Eu vou só aqui fazer uma correção do nosso linking para poder a gente não ter problema aí com relação a essa fluidez da aula. Então, rapidinho, não vai cair não, só vou corrigir o link de internet. Só um minuto. Pronto, agora sim, meu Deus do céu, né? O cidadão analógico passa vergonha. Então corrigir o nosso link aí para que a gente possa começar mais uma segunda-feira, organizando a matéria, nosso dia do encontro com o autor. Sempre um dia de muita responsabilidade, na verdade, para começar a semana com o pé direito, dialogando sobre o direito processual penal em cada um dos capítulos lá do curso de Direito Processual Penal. E hoje eu reservei 2 capítulos para falar com vocês. O capítulo 31, que trabalha com os procedimentos nos espaços de consenso, é meio que um mantra, né, uma nomenclatura mais rebuscada, para falar exatamente da lógica da justiça penal consensual. E o capítulo 32 me permite a confidência e o desabafo, que é o capítulo ao qual eu pretendo me dedicar hoje, de fato, substancialmente, onde eu começo a falar com vocês já nessa parte final da obra do sistema recursal. Ora, o tema recursos é o tema dos mais cobrados em qualquer concurso público no Brasil. A ideia da sistemática recursal exige uma compreensão diferenciada e vai ser exatamente em razão da sistemática recursal que nós iremos aí empregar boa parte do nosso tempo dessa segunda-feira, notadamente para falarmos daquilo que é a teoria geral dos recursos. Eu sei que alguns têm uma certa antipatia em trabalhar com teoria geral, mas a teoria geral é que vai permitir uma boa compreensão dos recursos em espécie. Então seria aí uma meta organizar e compreender o sistema, para que na sequência eu possa trabalhar com os recursos em espécie com um pouco mais de calma e também com todos os desdobramentos para aquilo que você vai enfrentar ou numa prova ou na vida prática. Agora, no capítulo de número 31, me permite só fazer um paralelo. Eu trabalho com a lógica consensual da lei dos juizados, abordando composição civil, transação penal, é também parte do consenso a suspensão condicional do processo, e eu reservei o artigo 31 para detalhar de maneira minudente o acordo de não persecução penal devidamente positivado no Código de Processo Penal com o pacote anticrime. Tivemos a oportunidade, quando falamos lá atrás do tema ação penal, de mostrar que o acordo de não persecução ele acaba por mitigar o princípio da obrigatoriedade. Então já nos permitimos enfrentar essa lógica do consenso no direito processual penal. Por isso que meu grande foco hoje é exatamente o capítulo 32. Eu conversava com o Fred Dier Júnior, nós dizíamos o seguinte: o sistema recursal é tão importante que às vezes é útil você assistir 2, 3 vezes a mesma aula que trata daquela parte do sistema recursal. A compreensão da teoria geral para que depois você tenha condição de assimilar adequadamente os recursos em espécie. Eu vou agora, exatamente nesse momento, paralisar aqui um pouco os nossos comentários para que eu possa fluir nas nossas abordagens. Ora, de que maneira? Me permite dizer o seguinte, lá no nosso capítulo 32, Teoria dos Recursos. Doutor, a Ada Pellegrini Grinover, ela tem uma obra impecável sobre o sistema recursal, com Scarance Fernandes e o Magalhães Gomes Filho. Os recursos no processo penal. E a Ada define o recurso como uma ferramenta voluntária que vai impugnar uma decisão judicial, construída na mesma relação jurídica processual e que antecede a formação da coisa julgada. Então, só esse elemento já me permite atacar uma questão significativa da prova objetiva de delegado. Por quê? Ferramenta voluntária para impugnar decisão judicial, construída na mesma relação jurídica processual e antecedente à formação da coisa julgada. Agora,
que tem aptidão, é meio que um clichê, um mantra, para esclarecer, integrar, nulificar ou reformar aquela decisão. Então, o que é que eu quero com o recurso interposto? Ou esclarecer a decisão, ou integrar aquela decisão, ou nulificar aquela decisão, ou simplesmente reformá-la. Eis a lógica da sistemática recursal. E aí, nós temos, até pensando numa eventual prova dissertativa, os fundamentos da existência do sistema recursal. Por que os recursos existem? Por que os recursos estão devidamente detalhados na legislação processual? Nós temos dois fundamentos trazidos por toda a doutrina. O primeiro, o inconformismo inerente ao ser humano. Nós somos essencialmente inconformados. Você vai perceber, quando você estiver devidamente empossado no concurso público de sua escolha, nos primeiros meses sempre você ainda vai estar em estado de êxtase, mas na sequência você provavelmente vai se perguntar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qual é o próximo sonho? Qual é a próxima meta? Isso é muito comum. Então nós somos essencialmente inconformados, até o que nos permite evoluir, sair ali da zona de conforto. Mas além do inconformismo inerente ao ser humano, nós temos também a falibilidade do homem. Os juízes são passíveis de erro. Só que se o poder judiciário é passível de erro, quem erra por último é o tribunal. Por isso a sistemática recursal. Os juízes tendem a se esmerar ainda mais diante do ato decisório, sabendo que a sua decisão pode ser revista com a organização do sistema recursal. Então o nosso inconformismo e a falibilidade do homem são aí os elementos, os alicerces para a justificativa da sistemática recursal posta. Mas, Nestor, qual é a natureza jurídica de um recurso? Onde é que nós iremos alocar topograficamente o recurso no nosso ordenamento? Vê se faz sentido. O recurso é visto como um desdobramento do direito de ação. A ação é exercida no momento em que a inicial acusatória é patrocinada. Quando eu recorro, a ação agora ela é projetada para uma outra instância. Então nós temos o recurso, de acordo com a doutrina francamente majoritária, funcionando como um desdobramento do direito de ação. Eu continuo na teoria geral e aí eu passo a destacar para você, com todo cuidado, um dos temas mais cobrados em teoria geral, os princípios recursais. A base principiológica alguns até demonizam, mas você precisa efetivamente dominar a sistemática principiológica dos recursos. E eu vou destacar aqui na nossa live os principais princípios que regem o sistema recursal. Vê se faz sentido. O primeiro princípio importante, e que eu aponto já na página 1468, é o princípio da voluntariedade. Ora, eu me deparei de maneira mais objetiva com o princípio da voluntariedade quando eu fui defensor público no estado de Alagoas. Por quê? Nós não temos imposição legal quanto à interposição de recurso. O promotor não está obrigado por lei a recorrer de uma sentença absolutória. Por outro lado, o defensor público não está obrigado por lei a recorrer de uma decisão condenatória. Eu vou recorrer se eu entender que é estratégico. Eu vou recorrer se é o melhor a ser feito. Então a voluntariedade é do DNA do nosso sistema recursal. Mas dentro do princípio da voluntariedade, toda a nossa doutrina, e eu faço o mesmo, nós reservamos um tópico para destacar o chamado recurso de ofício, também conhecido como remessa necessária ou segundo grau obrigatório. Vale dizer, algumas decisões judiciais precisam necessariamente de revisão pelo tribunal, mesmo que as partes não recorram. E esse fenômeno é que é conhecido como recurso de ofício.
Só que, tecnicamente, o recurso de ofício não é recurso. O Supremo Tribunal Federal já consagrou entendimento, é interessante, isso foi cobrado na seleção que eu prestei para professor da Universidade Federal. No meu concurso para professor, nós tivemos um tópico que acabava por atacar o recurso de ofício. Porque, ontologicamente, o recurso de ofício não é recurso. Já pensou o juiz insatisfeito com a decisão que ele mesmo proferiu? Isso paira um problema psiquiátrico. Na verdade, o recurso de ofício, segundo o Supremo, vê se faz sentido, é uma condição de eficácia da decisão. Como assim, Nestor? Seja mais claro. Pretendo ser. A decisão suscetível a recurso de ofício, enquanto ela não for revista pelo tribunal, ela fica pendente, ela fica em aberto, ela não transita em julgado. Por isso, condição de eficácia da decisão. Aquela decisão simplesmente não transitará em julgado enquanto não for revista pelo tribunal. Só que a pergunta mais comum em prova objetiva da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública: Nestor, quais são as principais hipóteses onde o recurso de ofício é pertinente? Eu vou destacar as duas principais. E são hipóteses onde a decisão é proferida pelo juiz de primeiro grau. É o juiz de primeiro grau que fica com essa interrogação na sua idoneidade. Um juiz que profere a decisão e tem que remetê-la para que o tribunal reveja, mesmo que ninguém recorra. Que protagonismo de juiz é esse? Claro que a doutrina moderna, e eu me enquadro, entende que o recurso de ofício é uma grave ofensa ao sistema acusatório. Juiz não tem que estar remetendo decisão por ele proferida para que o tribunal reveja coisa nenhuma. Cadê o Ministério Público? Se a decisão é inadequada, o promotor que recorra. E não exigirmos que o juiz, por iniciativa própria, remeta a decisão para o tribunal rever. Ora, quais são as duas situações? Até porque o Supremo Tribunal Federal não declarou e não vai declarar como inconstitucional o recurso de ofício. Não vai declarar que ele ofende o sistema acusatório. Nós mantivemos até hoje o status quo, lá da década de 40. Mas as duas situações principais: a primeira, concessão do habeas corpus pelo juiz de primeiro grau. Ora, conseguir um habeas corpus perante o juiz de primeiro grau já não é algo simples. É algo bastante complexo. Mas o juiz concedendo o HC, mesmo que ninguém recorra, ele está obrigado a remeter a decisão para o tribunal rever. Ela é suscetível de recurso de ofício. E a segunda situação, a concessão da reabilitação criminal. Reabilitação criminal projetada lá no artigo 746 do Código de Processo. A decisão de reabilitação, ela é proferida pelo juiz da instrução. Quando o sujeito já cumpriu integralmente a pena, pagou o seu débito com a sociedade, ao pleitear a reabilitação, a certidão de antecedentes dele volta a ficar inédita. Então, é como se eu voltasse a viver em sociedade cabeça erguida, porque eu paguei integralmente com louvor o meu débito com a justiça penal. Se o juiz conceder a reabilitação, ele terá que remeter a decisão para o tribunal revisitar. Ela também é suscetível de recurso de ofício. Agora, parêntese, em homenagem aí a minhas duas lives passadas, onde eu trabalhei com o tribunal do júri. A decisão de absolvição sumária, ao final da primeira fase do júri, segundo o STJ, não é mais suscetível de recurso de ofício. Nós temos uma higienização do código, porque esta previsão está no capítulo dos recursos, mas no capítulo do júri ela desapareceu. Então, como não há mais no capítulo do júri previsão de recurso de ofício para decisão de absolvição sumária, o entendimento preponderante é de que esta possibilidade ela foi apagada, ela foi higienizada do nosso ordenamento. Então, as duas principais hipóteses: concessão do habeas corpus pelo juiz de primeiro grau e concessão da reabilitação criminal também, naturalmente, pelo juiz de primeiro grau.
Ótimo. Então, estudou o princípio da voluntariedade? Cuidado para analisar o recurso de ofício. Só que na sequência, eu trabalho lá na página 1469 com o princípio da taxatividade. E o princípio da taxatividade é para lhe trazer tranquilidade. Por quê? Vê se faz sentido. No processo penal, os recursos estão taxativamente previstos na lei. Não há na minha matéria recurso de improviso. Ou a lei estabelece o recurso cabível para uma determinada situação jurídica, ou aquela decisão simplesmente é irrecorrível. Então a taxatividade anda de mãos dadas com a ideia de legalidade recursal. Não há na minha matéria recurso inominado. Não há na minha matéria recurso de improviso. Não há na minha matéria invenção. Ou eu tenho na lei o recurso cabível para o caso concreto, ou aquela decisão é insuscetível de impugnação. Aí eu avanço e passo a trabalhar também numa pretensão de estabilidade sistêmica com o princípio da unirrecorribilidade. Vale dizer, olha como é simples. Se uma determinada decisão é passível de recurso, teremos apenas uma ferramenta impugnativa para combatê-la. Eu não tenho um cardápio variado. Eu não tenho múltiplas hipóteses. Ou eu tenho um recurso para combater aquela decisão, ou ela é irrecorrível. A ideia da unirrecorribilidade significa dizer que a decisão está correlacionada com a sua cara metade. Se ela é passível de recurso, eu tenho um recurso apenas para combatê-la. Só que a unirrecorribilidade, segundo a doutrina majoritária, eu aponto isso na obra, ela tolera mitigação. Notadamente, quando aquela mesma decisão violentou simultaneamente a Constituição Federal e a legislação federal infraconstitucional. Se uma mesma decisão ofende a Constituição Federal e a legislação federal infraconstitucional, caberá recurso especial para o STJ e extraordinário para o Supremo. Ah, Nestor, mitiga a unirrecorribilidade. É uma verdade, mas em prol de um bem maior, que é o respeito ao ordenamento jurídico. Sensacional. Eu avanço, eu saio da unirrecorribilidade e aqui na página 1471 eu me permito fazer para você uma provocação. Doutor, um recurso equivocado para a hipótese pode ser conhecido e julgado como se fosse o recurso correto? Eu interpus o recurso errado. Esse recurso errado pode ser julgado como se fosse o correto? Pode. Em razão de um princípio importante, que é o princípio da fungibilidade. Eu faço um exercício aqui na página 1471. Me permita quebrar um pouco o protocolo da nossa aula, mostrando a você como nomenclatura é importante. Porque princípio da fungibilidade é a nomenclatura mais comum em concurso. Mas eu tento exaurir a nomenclatura e aí é que você percebe que a criatividade da doutrina não tem limite. Porque a nossa doutrina apelida o princípio da fungibilidade de princípio do recurso indiferente, princípio do tanto vale, princípio da permutabilidade, da conversibilidade ou teoria do recurso sem rosto. Então, olhe quantos nomes para poder definir a mesma coisa. O que, Nestor? Que um recurso errado pode ser conhecido e julgado como se fosse o recurso correto, desde que o recorrente não esteja de má fé e desde que não exista erro grosseiro. Ora, veja a genialidade do Supremo Tribunal Federal agora. O STF construiu um critério para que você possa identificar a má-fé do sujeito. Porque quando a pessoa está de má-fé, você há de convir num mundo cada vez mais cruel, onde eu tenho pessoas dissimuladas, falsas, claro, sem generalização alguma. Mas detectar que o sujeito está de má-fé é muito difícil. Porque a má-fé, ela está na entranha do pensamento. Ela é essencialmente subjetiva. Ora, como é que eu percebo que um recorrente está de má-fé? Algo dificílimo. Aí o Supremo tentou objetivar a má-fé. Olha o que o Supremo diz e o que cai em concurso. Se o sujeito recorreu
e interpôs o recurso errado, se o recurso errado goza de mais prazo do que o recurso correto e o recorrente se valeu dessa situação, você pode presumir que ele está de má fé. Então basta fazer um risco na cronologia. Qual foi a data que o recurso errado foi interposto? Se nessa data estivéssemos interpondo o recurso correto, estaríamos fora do prazo do recurso correto? Se isso for verdade, pode presumir que o sujeito está de má fé. Esse é o entendimento do Supremo. Já quanto ao erro grosseiro, ora, quando é que o sujeito comete um erro grosseiro? Ele comete um erro grosseiro se não existir uma dúvida substancial naquele caso quanto ao recurso pertinente. É o que diz o STJ. Então, para o STJ, o erro só não é grosseiro se aquela situação concreta é uma situação de dúvida. Porque tem o quê? Conflito de jurisprudência. Porque se a matéria é pacífica, quanto ao recurso cabível, o erro é grosseiro. Ora, como professor, há algum tempo, eu tenho a catequese de entender que chamar um erro de grosseiro é sempre leviano. Porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Eu tenho uma irmã que é médica, minha irmã é médica psiquiatra, e aí às vezes ela começa a conversar comigo, eu gosto muito de falar de psiquiatria com ela em razão da inimputabilidade do direito penal. Em razão de casos onde eu já suscitei incidente de insanidade. E aí ela começa, no meio de uma conversa, a empregar elementos técnicos, a trabalhar com terminologias, com teorias mais exacerbadas de psicanálise. Eu falei, pô, peraí, mas você não sabe isso? Eu falei, claro que não. Isso pra você é óbvio, pra mim não. Ora, o óbvio só é óbvio quando eu sei a resposta. Então falar em erro grosseiro, pra mim, normalmente é leviano. Mas de todo modo, mesmo sem previsão na lei, a ausência de erro grosseiro também é exigida para aplicarmos o princípio da fungibilidade. Tudo bem, aí eu avanço e passo a trabalhar com o princípio, pode anotar isso, mais importante, e o princípio que eu digo assim, cobrando em concurso, princípios recursais vão explorá-lo. Qual é ele? Está aqui na página 1472. Princípio da non reformatio in pejus. Princípio da vedação da reforma para pior. O que isso significa em última análise, doutor? Quando o tribunal está julgando um recurso da defesa, no julgamento do recurso defensivo, a situação do réu não pode ser piorada. Se o legislador permitisse que o tribunal piorasse a situação do réu, julgando um recurso da defesa, quem é o advogado que ia recorrer? Nenhum. A não ser que nós fizéssemos seguro de vida. Porque dialogar com o cliente e tentar convencê-lo que em razão de uma atuação minha, a situação dele piorou, e isso significa mais tempo de prisão, é impossível. Ninguém vai aceitar. Então, como você mora num país onde a gente espera o improvável e acontece o impossível, o que a lei fez, já cautelosa? Ela esquadrinhou no artigo 617 o seguinte: tribunal, você só pode piorar a situação do réu julgando um recurso do promotor que tenha essa finalidade. Julgando o recurso da defesa na apreciação desta ferramenta impugnativa, a situação do réu não pode ser piorada. É o que nós chamamos proibição da reforma para pior direta. Uma proibição direta é aquela aplicada ao tribunal, quando o tribunal julga o recurso da defesa. Agora, reflete comigo nessa segunda-feira, início de semana, você precisa estar aí com energia redobrada. Imaginemos que o tribunal julga uma apelação de Nestor. Então, no meu escritório, interpõe uma apelação, o TJ dá provimento ao meu apelo, anula a sentença, que não estava devidamente motivada. Ao declarar a nulidade da decisão, o que o tribunal faz? Devolve os autos para que o juiz de primeiro grau profira uma nova decisão. Aí eu pergunto a você, e nesta nova decisão a ser proferida, a situação do réu pode ser piorada? Imaginemos que na primeira sentença o juiz impôs 4 anos de privação da liberdade, mas ele não motivou adequadamente a decisão. Eu apelo, o TJ anula a decisão, até porque a nulidade é absoluta, devolve os autos
para o juiz proferir uma nova. Nesta nova decisão, onde ele motiva adequadamente, será que ele pode impor 5 anos de privação da liberdade? Se ele pudesse, indiretamente ocorreria o quê? Reforma para pior. Então nós proibimos a reforma para pior direta e o recado dado é ao tribunal. O tribunal não pode piorar a situação do réu julgando o recurso da defesa. Mas também está proibida a reforma para pior indireta. O que é que isso significa? Olha a engenharia de raciocínio. Quando o tribunal anular a decisão pelo provimento de um recurso da defesa, devolvendo os autos para que o juiz de primeiro grau profira uma nova, a situação do réu também não pode ser piorada. Por que não pode ser? Porque a decisão anterior foi anulada pelo êxito de um recurso da defesa. Então eu estou dizendo que uma decisão nula, ela surte um efeito, o efeito limitador, já que a nova decisão a ser proferida não pode piorar a situação do réu. Como é o nome desse efeito? Valendo agora aí, doutor. Ora, o que você efetivamente espera, que é ter êxito nos concursos públicos melhor elaborados. Esse efeito é chamado de efeito prodrômico. O efeito prodrômico é o efeito limitador. Vale dizer, se a primeira decisão foi anulada pelo provimento de um recurso da defesa, essa decisão, mesmo anulada, continua estabelecendo o parâmetro para a nova decisão a ser proferida. Porque a nova decisão não pode impor uma pena superior àquela pena imposta na decisão que foi nulificada pelo provimento de um recurso defensivo. Percebeu? Sensacional. Eis a ideia. Agora olha o ponto-chave. A proibição da reforma para pior, segundo o Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma, ela também é aplicada ao tribunal do júri. Fizemos as aulas de júri na semana passada e na semana retrasada. Olha como o tempo está voando. Então, se o réu é levado a júri, a decisão do júri é anulada pelo provimento de um recurso da defesa, no novo júri, a situação do réu não pode ser piorada. Por que não pode ser? Porque o primeiro júri foi anulado pelo provimento de um recurso da defesa. Ah, Nestor, mas o júri é soberano. Epa! É soberano, mas o Supremo diz que o júri deve reverência à proibição da reforma para pior. É o entendimento pro seu concurso. Agora, além do princípio da non reformatio imperius, ou proibição da reforma para pior, eu tenho uma outra provocação para você. Doutor ou doutora, e quando o promotor apela pedindo exasperação da pena, ele pode fazer isso? Claro. E o tribunal pode dar provimento ao recurso e exasperar a pena? Pode. Mas será que o tribunal, julgando o recurso do MP, pode decidir de maneira diametralmente oposta e melhorar a situação do réu? O promotor apela pleiteando aumento de pena, o tribunal julga de maneira diametralmente oposta e absolve o réu. Pode fazer? Pode. Amparado, segundo o professor Luiz Flávio Gomes, no princípio da reformatio in melius, ou princípio da reforma para melhor. Mas, Nestor, o tribunal está julgando a extrapetita. Tá, dane-se. Isso é possível para preservar o status libertatis e também para guarnecer a preservação da inocência. Tá claro? Beleza? Agora, me permite aqui, eu avanço na sistemática recursal e eu quero destacar 2 princípios ainda que eu reputo essenciais pela própria terminologia e pelo número de vezes que eu já vi explorarem. Primeiro, o princípio da complementaridade dos recursos, que eu abordo lá na página 1474. Qual é a ideia de complementaridade? Imagine o seguinte, a decisão judicial foi proferida, eu, diligente, talvez até ansioso, interpus apelação, de imediato. Só que a parte contrária, meu ex-adverso, opôs embargos declaratórios. Ele embargou de declaração, mas eu já tinha apelado. Os embargos declaratórios foram acatados pelo juiz e o juiz, ao julgar os embargos de declaração, ele acabou por integrar aquela decisão.
Ou seja, a decisão foi modificada, mas eu já tinha apelado. E agora? Ora, o juiz está obrigado a permitir que eu complemente o recurso interposto. Então, pelo princípio da complementaridade, quem já recorreu poderá complementar o recurso se eventualmente a decisão foi alterada, notadamente pelo acatamento de embargos de declaração apresentados pela parte contrária. Essa é a ideia do princípio da complementaridade. Já vi isso cair em concurso e muita gente boa não saber para onde ia. Mas além da complementaridade, e aí dos princípios que eu poderia destacar, eu vou destacar um último. Lá na página 1475, o princípio da suplementaridade. Qual é a ideia da suplementaridade? Parêntese para você respirar. Imaginemos que um acórdão do TJ da Bahia, de onde eu estou aqui, ministrando essa aula, no meu estado natal. Imagine que o TJ da Bahia proferiu um acórdão, estão exauridas as vias ordinárias, e eu apresentei recurso especial para o STJ. Refletindo um pouco mais, já no meu escritório, eu penso e digo o seguinte, meu Deus, mas esse acórdão também violou a Constituição Federal. Ou seja, também é possível a apresentação de recurso extraordinário. Eu pergunto, se eu já interpus o especial, ocorreu preclusão consumativa ou eu poderei ainda apresentar o recurso extraordinário em outro dia, desde que dentro do prazo? O entendimento preponderante, diz a professora Ada Pellegrini Grinover, é que se a decisão excepcionalmente comportar mais de um recurso, os recursos podem ser interpostos simultaneamente ou sucessivamente, desde que dentro do prazo. Vale dizer, eu posso suplementar a impugnação. Então, pelo princípio da suplementaridade, se eu apresentei um recurso cabível para aquela decisão, dentro do prazo, eu posso trazer um suplemento. Dá até uma ideia fit, né, de malhação. Eu posso trazer a outra ferramenta impugnativa, robustecer a impugnação, apresentando outro recurso também cabível, desde que dentro do prazo. Tudo bem? Agora, na nossa teoria geral, veja, eu fiz questão de apontar os principais princípios, só que nós temos tantos outros: dialeticidade, intranscendência, duplo grau de jurisdição, conversão, convolução, variabilidade. Então eu tentei aqui exaurir os princípios. Eu até faço aqui um esquema na página 1479, mostrando todos eles dentro de um contexto de exaurir a matéria, para você não ser surpreendido em concurso. Mas depois eu começo a trabalhar, e aí me permita, vai ser mais um parêntese, com os efeitos recursais. E trabalhar com os efeitos recursais exige aqui que você tenha atenção ao que tem de mais novo. Alguns efeitos aparentemente óbvios, outros não tanto. Então qual é o primeiro efeito recursal que eu vou destacar na nossa aula de hoje? O efeito obstativo. Todo e qualquer recurso obsta a formação da coisa julgada. O recurso é um obstáculo à formação da coisa julgada. A coisa julgada propriamente dita acontece depois que o recurso está definitivamente julgado. Todo e qualquer recurso tem efeito obstativo. Maravilha. Mas além do efeito obstativo, o segundo efeito, esse sem dúvida, o mais comum, o mais presente e o mais explorado, e que eu trabalho lá na página 1493, é o efeito devolutivo. Ora, qual é a ideia? O recurso devolve ao Poder Judiciário o conteúdo da matéria impugnada. Alguns diriam, Nestor, isso é tão simples, chega a ser irritante. Calma. Calma por quê? O recorrente pode impugnar toda a decisão ou pode impugnar uma parte dela. Vale dizer, o recurso pode ter devolutividade ampla ou o recurso pode ter devolutividade limitada. E se eu pretendo, como recorrente, limitar a amplitude do recurso, eu vou fazer no momento da interposição.
Não é nas razões, é na petição de interposição que você limita a amplitude do recurso. E se você não o fizer, presumimos que você tenha recorrido de toda a decisão. Eis a lógica da devolutividade, que é um efeito muito presente e que você precisa dominar. Mas o efeito hoje mais midiático, inclusive por força do pacote anticrime, vem aqui. O efeito suspensivo. Pode apostar. Quem está se preparando para concurso, agora ainda em 2020, claro, a nossa preparação é preparação de médio prazo, sem dúvida. Mas nós teremos prova em 2020. A prova do Paraná provavelmente vai acontecer esse ano ainda. Ah, Nestor, já está remarcada, eu sei. Mas se eventualmente realocarem a data, eu quero acreditar que não iremos virar o ano. E dentro, pode ser que aconteça, óbvio, não tem bola de cristal. Pode ser que eventualmente a demanda exija. Mas na prova de delegado do Paraná, é onde eu quero chegar, cai recurso. Nós temos então um concurso para delegado com o tema recursos alocado. E eu tenho certeza que vão cobrar o efeito suspensivo. Por quê? Qual é a lógica e o que tem de novo? Pelo efeito suspensivo, a decisão não será implementada no mundo jurídico enquanto o recurso não for definitivamente julgado. Então o efeito suspensivo é um efeito paralisante. É um efeito congelante do comando decisório. Só que o efeito suspensivo pressupõe previsão legal. Só que me permita agora fazer as confrontações. Vê se faz sentido. Apelação de sentença absolutória, questão de concurso, não tem efeito suspensivo. O que significa dizer, se o réu estava preso e foi absolvido, ele vai ser imediatamente libertado, porque o recurso do promotor não suspende, não obsta a imediata expedição do alvará de soltura. E aí vem o STJ e edita uma súmula. Eu coloco aqui no efeito suspensivo, ó, que súmula é essa? Súmula 604 do STJ. Vai cair na prova do Paraná. A súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, para dizer que o Ministério Público não pode impetrar mandado de segurança para obter efeito suspensivo que não está previsto em lei. Apelação de sentença absolutória não tem efeito suspensivo. O promotor não pode impetrar um mandado de segurança para congelar a libertação do réu. Isso não é admissível, segundo a súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça. Já em um outro prisma, olha agora, a apelação da sentença condenatória tem efeito suspensivo. Porque o sujeito que foi sentenciado e condenado não vai começar a cumprir pena imediatamente. Não tem cabimento. O apelo suspende a execução do comando decisório. A pessoa que foi sentenciada e condenada só pode ser presa se for por prisão preventiva. Mas isso é prisão cautelar. Nós não temos a execução provisória da sentença de primeiro grau, salvo em uma exceção. Pacote anticrime batendo na porta. Que exceção é essa? Ela está prevista, pode ter certeza, doutor, não é futurologia não. Isso vai cair. Essa exceção está prevista no artigo 492 do Código de Processo Penal. Pode tatuar ele. Artigo 492 do CPP. Que trabalha com o quê? Com a execução provisória da sentença emanada do júri. Se o juiz no plenário impuser ao réu 15 ou mais anos de reclusão, o réu já vai começar a cumprir a pena. Porque a apelação desta sentença emanada do júri e que impõe ao réu 15 ou mais anos de reclusão, ela não tem efeito suspensivo. Ela não tem o condão de suspender o imediato cumprimento da pena. Por isso que o pacote anticrime trouxe a execução provisória da sentença emanada do júri. A matéria está regulada no artigo 492 do Código de Processo Penal. Isso vai cair. Sai do efeito suspensivo e me permite te fazer uma outra provocação. Calma agora. Meus amigos e amigas, um réu que não recorreu
pode ser beneficiado pelo recurso interposto pelo seu compassa? Alguém que não recorreu pode ser beneficiado pelo recurso apresentado por outrem? Isso é possível. Pelo chamado efeito extensivo. O efeito extensivo, você vai anotar, ele está projetado no artigo 580 do CPP, artigo 580 do Código de Processo Penal, que trabalha com o nosso efeito extensivo. O réu que não recorreu pode ser beneficiado pelo recurso interposto pelo seu compassa, desde que o fundamento seja comum, desde que o fundamento aproveite a todos. Imagine, eu respondo a um processo criminal por roubo com um corréu. Somos condenados na sentença de primeiro grau, eu apelo, alegando ao TJ que o fato não aconteceu. O meu corréu perdeu o prazo para apelar. Se o TJ der provimento ao recurso e reconhecer que o fato inexistiu, ora, por extensão, o corréu também está absolvido. Porque se o fato não aconteceu para ninguém. E, por consequência, todos estarão absolvidos. Nós teremos a extensão do efeito desse acordo. O efeito extensivo, isso é muito comum, também é aplicado para as ações autônomas de impugnação, notadamente o habeas corpus e a revisão criminal. Então, a pessoa que não é paciente de um habeas corpus pode ser beneficiada por um habeas corpus interposto por outrem? Pode, desde que o fundamento seja comum, desde que o fundamento aproveite a todos. Eis a lógica do nosso efeito extensivo. E nós temos ainda um efeito que tira muita gente boa do concurso, principalmente pela terminologia. É onde você percebe que a nomenclatura acadêmica não tem limite, que é o efeito iterativo, reiterativo, regressivo ou diferido. Que efeito é esse, Nestor? É o efeito que permite a retratação da decisão proferida. Pelo efeito iterativo, o juiz que proferiu a decisão poderá se retratar diante da interposição do recurso. Isso é comum? Não. Quais são os três principais recursos dotados de efeito iterativo? Veja, o recurso em sentido estrito, o agravo em execução e a carta testemunhável. São os três principais recursos dotados de iteratividade, permitindo assim que o juiz se retrate da decisão proferida diante da correspondente interposição. Percebeu? Bacana? Então, eis a lógica do nosso capítulo 32. Veja que eu tento aqui, fazer uma referência de todos os efeitos na página 1500 do livro, certinho para você ter percepção visual e na sequência no quadro sinótico eu consigo aí fazer o resumo de todos os tópicos da nossa teoria geral. Deixa eu reabilitar aqui os nossos comentários. Então, como costuma acontecer na nossa segunda, é dia de direito processual penal, e queria hoje lhes fazer dois convites, na verdade. O primeiro deles, veja, como toda segunda acontece, hoje é dia de promoção do nosso curso de processo penal no site da editora, já lá com o código Nestor 2020, então é sempre a tradição da editora na segunda-feira, mas tem uma segunda referência. Eu tenho feito aulas de processo penal extremamente aprofundadas, aulas de 3 horas líquidas, normalmente às quartas-feiras, lá no YouTube do curso Estratégia. Amanhã, terça-feira, excepcionalmente na terça, nós teremos uma aula onde eu pretendo concluir o tema inquérito e ingressar no tema ação penal. Já vai ser a aula 4. Então, amanhã, 8h30 da manhã, aula gratuita, transmitida ao vivo no YouTube. Não fica salvo, é importante dizer isso, essa aula do YouTube do Estratégia, mas onde a gente tem não só abordado o pacote anticrime, mas feito todas as construções doutrinárias, as projeções de jurisprudência, as diversas posições sobre cada um dos temas. Para dizer, eu tenho verticalizado na essência o direito processual penal
E tem sido uma grata experiência, uma surpreendente experiência em momentos de pandemia. Primeiro, dar aula para o YouTube. Segundo, aulas abertas. E terceiro, aulas que o curso permite que sejam ao vivo e abertas a todo o público. Então tem sido assim, uma experiência monumental dentro do direito processual penal. Particularmente, eu estou muito empolgado com esse projeto. Então fica o convite para quem tiver aí um tempo. Amanhã às 8h30 da manhã, dentro do YouTube do curso Estratégia, uma aula ao vivo, uma aula de direito processual penal, já com tudo do pacote anticrime. Beleza? Tranquilo? Me perguntaram aqui como serão as aulas da pós do IGD. Elas têm sido via Zoom. Assim que o estado de Goiás permitir, espero eu voltar aí para poder continuar dando minhas aulas presencialmente. Enquanto isso, pelo menos eu já dei uma aula via Zoom para a turma do IGD, né, melhor, via Zoom não, via plataforma do IGD. Eu gravei a aula e a aula subiu. E tem acontecido dessa forma. Tranquilo? Então, pessoal, agradeço imensamente aí. Essa aula aqui fica disponível no feed do Instagram. Então ela fica sempre salva, eu deixo lá, ad eterno, as aulas do encontro com o autor, que eu também espero aí estar contribuindo com vocês, e as aulas do Estratégia no YouTube do Estratégia. Tudo bem? Beleza? Então agradeço a todos vocês aqui que estão fazendo a interação. Então vem passando aqui rápido, mas agradeço, um abraço a todos. Boa semana para todos nós. Mais uma semana de proteção para todos vocês aí, não só da Covid, mas de todos os males. Continuem estudando. Um grande abraço. Valeu. Até mais. Fiquem com Deus.